Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje a gente está aqui para continuar falando sobre os assuntos que nós temos conversado, né? Nós queremos começar o ano com intencionalidade e hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito importante, que é a coragem para você avançar em situações difíceis. Você já parou para pensar ou para ter uma situação no qual você precisou ter coragem para seguir? E sempre quando a gente se depara com uma grande situação dessa, surge um medo na gente. A gente fica um pouco preocupado, ansioso, sempre gera um certo receio, seja você trocar de trabalho, tomar uma decisão importante de negócio, mudar de cidade, talvez você chegar em um lugar novo, assumir uma posição que você não tinha. Você já parou para pensar que em meio a essas situações a gente sempre fica preocupado, com medo e ansioso? Hoje eu estou aqui justamente para falar com você sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente vem contando histórias, né, e usa a Bíblia como nossa nosso manual, nosso livro de histórias que pode nos ajudar, e a Bíblia traz muitos ensinamentos. Então, hoje eu estou aqui para falar de coragem e não tem como falar de coragem sem a gente falar de uma pessoa que representa muito a coragem, que é Josué. Então, a gente vem contando aqui, né, dos livros da Bíblia ali do início, e hoje a gente chega no livro de Josué, e eu queria contextualizar essa história para você, sabe? Moisés morre, o povo de Israel está sendo conduzido por um grande líder que foi Moisés, um dos maiores da história do povo de Israel. E quando ele morre, basicamente ele vem preparando alguém para substituí-lo, que era Josué. E Josué vai assumir o povo de Israel e assumir a responsabilidade de entrar em uma terra prometida, que é a terra que Deus preparou. E veja, Josué está com muito medo e preocupado. E é esse texto que eu queria ler com você, porque é um texto muito bom. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, olha o que diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que Deus está dizendo aqui para Josué: Josué, não fique preocupado ou com medo, porque eu estou com você. O que você fizer, eu vou estar à sua frente, eu vou guiar os seus passos. E sabe, eu queria muito que você parasse agora para pensar um pouquinho, né? Nas situações que você teve na sua vida difíceis. Será que você tomou uma decisão, mesmo com medo, baseada na sua força ou naquilo que você imaginava que conseguia fazer? Será que você parou nessa decisão e preferiu dar um passo para trás? Você disse: Olha, eu não vou fazer. Ou será que você simplesmente seguiu com a coragem que você tinha e conquistou grandes coisas com essa decisão? Hoje eu estou aqui justamente para a gente falar disso. Então, para ficar didático, como sempre, né, eu queria colocar 3 pontos chaves que eu marquei aqui para a gente não se perder e a gente poder aprender juntos aqui, né, sobre a história de Josué, que nos ensina muito sobre coragem. O primeiro ponto que eu coloquei e eu queria discutir com você é que o medo ele sempre acompanha grandes decisões. Você já parou para pensar nisso? Sabe? Se você está com medo, isso não significa que você está fora da vontade de Deus ou aquilo que Deus quer fazer. Às vezes as pessoas que creem em Deus ou que acreditam que existe um Deus, elas querem tomar certas decisões e estão com medo e ela fala: não, será que Deus está nisso? Será que é uma decisão difícil assim mesmo? E o medo não faz parte. Não, o medo faz parte. Josué, ele estava com medo, ele estava preocupado porque ele assumiu um grande povo, entrar na cidade. Então, passou pela cabeça dele várias coisas. E ele estava muito preocupado. Sabe, às vezes as pessoas elas têm medo de errar, elas têm medo de perder dinheiro, elas têm medo de se decepcionar com alguém, medo de talvez não dar certo. Às vezes as pessoas param um pouquinho e elas começam a desenhar cenários ruins, elas nunca desenham bons cenários. Eu falei isso aqui num outro vídeo, né? O vídeo do Divertidamente lá é exatamente isso, é você desenhar os piores cenários possíveis. Então,
a gente sempre está com medo. E Josué não foi diferente, Josué estava preocupado e com medo. Mas veja, uma coisa que eu queria te ensinar aqui é: não tem como você fugir do medo. O medo vai te acompanhar em decisões difíceis. Então o que você precisa ter é coragem para enfrentar o medo. E o ponto principal, o problema ele não está em sentir medo. Sentir medo faz parte do jogo. O problema maior é deixar o medo decidir por você. Se o medo decidir no seu lugar, aí é um problema. Então, sentir medo não é o problema. O problema é quando o medo decide por você. E geralmente o medo vai decidir sempre por não fazer algo. Tenha coragem, assuma o seu papel de responsabilidade e tome uma decisão concisa e concreta. Claro, eu sempre falo isso aqui, né? Eu costumo tomar decisões colocando Deus junto comigo nas decisões. E eu lembro aqui, não tem como fugir do Salmo 127, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Se você não está colocando Deus em primeiro lugar para tomar as suas decisões, não adianta você ser só corajoso. Talvez você vai tentar fazer algo, mas sem colocar Deus em primeiro lugar. E veja, não adianta colocar guardas para proteger a cidade, se o Senhor não for o primeiro a proteger esse lugar, tá bom? Então, pense nisso, o medo ele sempre vai acompanhar as suas decisões. O segundo ponto que eu queria colocar para você é que avançar, mesmo sem o controle total, é importante. Sabe, nem sempre você vai ter o controle de tudo. Josué não sabia o que esperava. Ele estava muito preocupado porque disseram que tinha gigantes naquela cidade e ele estava preocupado de ir para lá com o povo. E o que ele fez? Ele simplesmente, mesmo sem o controle, tomou a decisão, porque Deus disse que estaria com ele, e ele tomou a decisão de avançar. Sabe, eu não queria que você esperasse algo detalhado, um mapa ou um caminho. Ah, não, Deus deu para mim o caminho exato de como fazer, ou eu sei o que eu vou fazer. Não, veja, durante a sua caminhada, Deus vai mostrar e você vai entender quais são os caminhos que você deve seguir. É muito importante que você entenda que na vida real nunca, quase nunca a gente vai ter a resposta de tudo antes de agir. Eu falei isso aqui num outro vídeo. As pessoas querem as respostas antes de agirem. Não, mas como vai ser? O que eu vou ganhar? Qual vai ser o resultado? Josué tomou essa decisão sabendo que Deus estaria com ele, que seria a melhor decisão a tomar. Então, você começa algo e nem sempre sabe se vai dar certo, como ele vai terminar, você dá um passo sem garantia, você confia enquanto caminha, você começa a fazer as coisas e elas vão acontecendo. E eu queria muito que você tivesse isso na sua cabeça, não tenha na sua cabeça a vontade de controlar tudo, porque isso vai interferir e atrapalhar você. Certa vez eu fui chamado para assumir uma posição na companhia, numa empresa, de liderança de uma equipe, né? E eu tinha uma equipe já, mas com a saída de uma pessoa eu assumi outra área, outra função, e o sócio dessa empresa me chamou e disse: Diego, a gente tem uma oportunidade aqui, você tem um conhecimento nessa área, você gostaria de assumir essa outra equipe, essa posição? E eu estava muito preocupado, porque eu sabia que ia vir grandes responsabilidades ali, né? Mas estava também com medo. Mas eu topei, eu assumi aquele desafio, aquela situação que foi muito, no momento ali, muito proveitosa e muito boa para mim. E o bom de tudo isso foi que com esse passo que eu dei e essa decisão de assumir novas áreas e novas funções, mudou completamente a minha cabeça, a minha forma de agir, o meu dia a dia. Eu comecei a lidar com mais pessoas e aprender com novas pessoas. Eu comecei a desenvolver um papel muito mais significativo onde eu estava. Isso me deu muito mais corpo para eu poder me preparar para novos desafios futuros. Então, se eu não tivesse assumido esse papel naquela ocasião, com certeza eu não estaria pronto para outros desafios que vieram. Então, mesmo com medo,
eu assumi aquele papel naquela situação e isso foi fantástico para mim. Eu não sabia como fazer, eu tive que desenrolar e aprender no dia a dia muita coisa para poder fazer o meu papel da maneira correta e atender a expectativa que o sócio tinha, né, comigo. E isso foi muito positivo. Eu consegui, né, me desenvolver de uma maneira fantástica. Acho que foi uma das melhores enfim, dos melhores desafios que eu assumi na vida ali e que mudou completamente o meu papel como líder, como profissional, me ensinou demais. Então veja, é muito importante que você tome essa decisão nos momentos ali que você tiver de oportunidade ou de ter coragem mesmo em meio ao medo. E o último ponto que eu queria deixar para você é que a confiança ela é construída na prática, pela prática. É você fazendo que você constrói a confiança naquilo. Então, Josué, ele construiu aquela confiança não só em Deus, mas no povo e no papel que ele estava, quando ele disse: eu topo, vamos, eu vou fazer. Então, nem sempre você vai conseguir ter confiança no início. Josué, ele não acordou confiante, falou: bom, agora eu sou o grande líder, Moisés morreu e eu que vou assumir. Ele se tornou confiante. Ele passou a ter confiança nele mesmo, porque em meio a todas as dificuldades e problemas, ele estava lá para cumprir o papel pelo qual ele foi chamado. Então, é importante que você entenda que é cada passo que vai fortalecer você e vai te dar confiança. Tome a decisão que você precisa, não fique com medo. Eu queria muito que você entendesse que são pequenas decisões, como eu disse em outro vídeo também, que vão te dando confiança e vão mudando o seu papel e vão mudando completamente a sua vida. Você vai se tornando uma pessoa mais responsável naquilo que você faz. Sabe, quem age constrói confiança no caminho. Se você ficar parado, você não vai construir confiança. Confiança se constrói agindo, fazendo algo. As pessoas às vezes veem os meus vídeos ou pessoas veem vídeos de outras pessoas ensinando diversas coisas e elas não colocam em prática. Então o problema está em não fazer e não conhecer somente. A gente está tendo pessoas hoje com acesso a muita coisa, a muito conhecimento, mas elas não agem, não fazem nada. E isso, infelizmente, não muda a vida de ninguém. Eu disse aqui, se você quer novos resultados, você precisa fazer coisas novas, senão você não vai conseguir avançar. Entende? Para finalizar, eu queria dizer para você que a coragem, ela cresce depois do passo e não antes. Você vai ter coragem sim. Talvez hoje você está exatamente como Josué. Você acordou e vai tomar uma decisão importante, assumir um papel importante, tomar aquela decisão que talvez mude a sua vida. Saiba que você precisa ter coragem para tomar a decisão certa. Você precisa ter coragem para assumir aquilo que você foi chamado para fazer. E veja, como eu disse no início, é muito importante que Deus esteja com você se você vai tomar essa decisão difícil. Não deixe ele de lado. Eu queria fechar esse vídeo dizendo e perguntando para você qual é o próximo passo que você está adiando por medo. Será que tem algum passo que você precisa dar e você está com medo e está adiando ele? Faz essa pergunta para você mesmo e responda para você mesmo. Porque se você ficar adiando a decisão que você precisa tomar por medo, isso vai te atrapalhar. Não tomar decisão é tomar decisão. Fechou? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.